Olá, alunos do sexto ano. Então, hoje nós temos a nossa 7ª aula de ciências, a nossa aula remota, continuando sobre o ar, né? Porque nós estudamos a composição e as camadas do ar, da atmosfera, na aula passada, e hoje a gente vai ver as propriedades do ar. As propriedades do ar. Então, o ar, ele apresenta algumas características específicas que dão o nome de propriedades físicas. Então, aqui eu fiz um resumo, né? O ar ocupa espaço, que no decorrer da aula a gente vai ver, né, cada um desses. O ar tem massa e peso. O ar pode ser comprimido. O ar pode ser expandido, existe resistência do ar e o ar tem elasticidade. Então, vamos ver cada uma agora. Quando lá diz que o ar, né, pode ser comprimido, então a propriedade que representa isso aí é a compressão ou compressibilidade. É a propriedade que o ar tem de diminuir de volume quando comprimido, ou seja, quando empurrado, para que ele fique em um pequeno espaço. Quando empurramos o êmbolo, que é essa peça, vamos dizer assim, da seringa que a gente empurra, o ar vai sendo comprimido, isto é, o volume do ar de dentro vai diminuindo. À medida que o volume do ar diminui, a pressão exercida pelo ar dentro da seringa vai aumentando até ficar igual à pressão exercida sobre o êmbolo. Nesse momento, não conseguimos apertá-lo mais. Eu acho que vocês já devem ter feito, né? Não como experiência, né? Só como uma curiosidade. Se não, é bom vocês fazerem. Pega uma seringa, né? Fecha o bico, claro, sem agulha, e você aperta. No que você vai apertando, as partículas do ar, ela vai se juntando, né? Então, a pressão vai ser maior do que a pressão de fora. Elasticidade é a propriedade que o ar tem de voltar ao seu volume inicial quando cessa, ou seja, quando acaba a compressão. Então, quando o êmbolo você aperta para dentro, né, com o dedinho lá na seringa, no momento que você vai até não conseguir mais, quando você solta, o êmbolo volta. Então, aí mostra essa propriedade da elasticidade. Sem compressão, o êmbolo da seringa sobe. Sobe no sentido se ela estiver na vertical, né? Aí, então, o ar volta a ter o seu volume inicial. Expansividade é a propriedade que o ar tem de aumentar de volume, ocupando todo o espaço disponível. Então, em qualquer ambiente que a gente esteja, o ar está em todo o espaço, né? No caso da seringa, ele está naquele pequeno espaço. Então, ele está comprimido só ali dentro, né? Já ele tem essa outra propriedade que é de se expandir, né? De ficar num volume maior, né? De aumentar o volume. O ar de alguns ambientes da casa ocupa todos os espaços. Ele se expande, quer dizer, se espalha, né, por todo o espaço. Por isso, quando uma substância volátil pode se transformar em gás, volátil quer dizer que quando como o álcool, né, que ela evapora. Mas esse procedimento não é de evaporar, é a volatilidade, né, que tem a capacidade de sumir. Entra em contato com o ar, sentimos o seu cheiro. Por exemplo, perfume, álcool, éter, acetona, né? Então, a gente sente. Então, porque essas substâncias vão espalhando no ar. Então, nós sabemos, né, que o ar, a gente não consegue vê-lo.
a gente consegue sentir, perceber ao nosso redor. Pelo vento, porque o vento é o ar em movimento. Quando a gente faz esse movimento com a seringa, quando a gente enche uma bexiga, quando a gente enche um pneu, né? Então, tem várias possibilidades da gente, ou várias situações da gente reconhecer a existência do ar. Outra propriedade aí que o ar tem é o peso. O ar é matéria. É matéria porque ocupa lugar no espaço e possui o peso. Nós temos o peso é igual a massa vezes a força da gravidade. Então, nós sabemos que a Terra exerce uma força de atração sobre os corpos. Então, todos os objetos, né, têm o peso e tem a massa. Então, a massa é o que a gente chama de peso, né, que é medido em grama, em quilograma. Já o peso é a massa vezes a força de atração. Então, o que é que a gente percebe aí com relação ao peso? Então, nós temos duas balanças. Então, claro, se for uma balança convencional, assim, a gente não vai perceber essa diferença, né? Tem que ser uma balança menor, né? Para esse tipo de peso. Então, nós estamos vendo na primeira balança com relação ao, veja só, a essa retinha que tem aqui, ó, e essa, né? Essa trave que tem aí. Então, veja que nessa primeira, ela tá reta, bem reta. Por quê? Né? Em cada lado aí, os balões são iguais. Estão com o mesmo volume. Se estão com o mesmo volume, então eles vão ter o mesmo peso. Já no segundo, na segunda balança, o que foi que aconteceu? Um dos balões estourou. E o que estava cheio, veja que essa travezinha, ela desceu. Isso significa o quê? Que o ar possui massa, né? Por isso que quando o balão secou, né? Esse lado direito subiu e o lado esquerdo desceu. Então, numa balança, quando a gente tem o peso maior, a balança desce, né? O peso menor sobe. Então, aí prova que o ar tem peso ou massa. Seguindo. O ar tem massa. Na Terra, tudo que tem massa também tem peso. Ou seja, é atraído pela gravidade terrestre, que é a força que puxa todas as coisas para o seu centro. Então, por isso que a gente, né, às vezes chama a massa de um corpo ou o peso. Mas, na verdade, o peso é igual a massa vezes a força da gravidade. Outro exemplo aí, olha. Uma bexiga cheia de ar tem mais massa que uma bexiga vazia. Por quê? Porque tem mais ar. Então, mais uma vez aqui mostrando, né, que a gente pode até fazer em casa, pegar uma ombreira, tem delas que tem 2 ganchinhos de lado, né, colocar 2 balões cheios e estourar um. E aí a gente vai ver, né, que um lado vai descer. Qual lado que vai descer? Aquele que tá com o balão cheio. Então, significa dizer que o ar tem peso, tem massa. Então, o ar tem massa e ocupa espaço. Mas no caso da bexiga, a diferença de massa é bem pequena e só pode ser medida em balanças bem sensíveis, né? Então, veja que a diferença é pequena. Não vai, aqui tem ar, não vai descer tanto, né? Ar ocupa espaço. Outro experimento comum que a gente pode fazer em casa, né? Pegar uma vasilha com água, um copo, colocar papel no fundo do copo e emborcar esse copo dentro da água. Então, a gente vai perceber que a água não chega até o papel, porque ele não entra no copo. Não entra porque está o ar dentro do copo. Então, embaixo está mostrando também, né, o ar quando ele ocupa espaço. Veja a bexiga vazia, né, e alguém soprando, né, ela vai aumentando de tamanho e o volume
Significa dizer que o volume vai aumentando. O ar exerce pressão. A imensa camada de ar atmosférico exerce pressão sobre tudo o que estiver na superfície da Terra. É a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? É a pressão exercida pela camada de ar que envolve a Terra. À medida que aumenta a altitude, a camada atmosférica vai ficando menos concentrada. Ou seja, o ar vai ficando rarefeito, vai diminuindo. As partículas ou as moléculas do ar, elas vão cada vez mais diminuindo, de acordo com a altitude. E, portanto, a pressão diminui. A quantidade de gases é menor quanto maior a altitude. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão. Quanto menor a altitude, maior a pressão. E aí, assim, a pressão atmosférica ao nível do mar é maior do que, por exemplo, sobre a montanha. Mais uma definição aqui. Pressão atmosférica e a altitude é a pressão exercida pela atmosfera num determinado ponto. Ou seja, é o peso do ar sobre a superfície. A variação da pressão atmosférica é causada pela altitude e pela temperatura. Então, esses dois fatores contribuem aí para a variação desse tipo de pressão. À medida que nos elevamos acima do nível do mar, o peso da atmosfera vai diminuindo. Então, esse peso é justamente a pressão. Quanto maior a altitude, menor será a pressão. Então, eu coloquei aqui duas imagens para a gente entender melhor. Então, veja essa primeira seta maior, né, branca. Tá mostrando aí justamente a altitude, né, a maior pressão atmosférica. Então, quanto menor a altitude, né, quando for mais baixa, a pressão é maior, porque o peso das partículas do ar sobrecai, né, na superfície. Na segunda setinha branca, menor. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Então, e aí também vai depender, como a gente viu aqui, né? Essa pressão vai depender da altitude e da temperatura. Por isso está mostrando o sol aí. Essas bolinhas brancas representam o quê? As partículas de ar. O que é que a gente observa? Que mais próxima ao nível do mar, que é mais para baixo, há maior número de partículas do que no que vai aumentando a altitude. Então, no que vai aumentando a altitude, as partículas de ar vai diminuindo. Então, por isso que a pressão é menor. Já a concentração das partículas ao nível do mar, ela é mais concentrada. Então, por isso que a pressão é maior. Esse daqui dá para a gente entender melhor essa outra imagem. Então, veja, o nível do mar, né? Aí nós temos como se fosse uma montanha. Essa segunda linha de cima representa aqui que é uma altitude maior. Veja a concentração das partículas de ar. Mais próximo ao nível do mar, né? Existe o maior número do que sendo uma altitude maior. Então, número de partículas de ar acima deste nível é maior. Já acima, o número de partículas de ar acima deste nível, que são esses tracejados, é menor. Então, por isso que lá no outro diz, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Quanto maior a pressão, né? Quanto menor a altitude, que vai ser ao nível do mar, maior a pressão. Esse menor e maior aí está se referindo à pressão atmosférica. Então, espero que vocês tenham entendido. Vocês podem ver os textos do livro e podem tirar as dúvidas, né, no grupo de ciências. Então, bom trabalho e até a próxima aula.